Oi, gente! Boa noite, boa tarde, bem-vindos todos. A gente está aqui tendo a honra hoje de receber a Daniela Infante, que veio do Rio de Janeiro, nos dá essa honra mesmo de conversar com a gente aqui na Arena Papo de Paisagista. A mostra Garden Design está na 5ª edição, Dani. Aqui tem vários paisagistas do elenco que estão expondo seus trabalhos. Depois espero que você tenha tempo de dar um rolezinho, porque está muito lindo. Eles arrasaram muito nos temas e nos trabalhos, mostraram o quanto eles são bons. E a mostra está maravilhosa. E a gente trouxe a Arena esse ano para poder discutir temas importantes, como o que a gente vai conversar com você, que, como eu bem sei, é uma preocupação sua e uma preocupação minha e uma preocupação de muita gente. Então, eu achei que você era a pessoa ideal para falar disso. Muito obrigada. Então, eu te agradeço muito por ter se deslocado até nossa cidade caótica. Uma hora de engarrafamento. Numa hora de engarrafamento. Para conversar com a gente sobre um tema que é tão importante e que a gente espera que a gente passe uma mensagem e saia daqui nutridos do seu conhecimento e principalmente da consciência que você tem no seu trabalho. Então, assim, se você puder falar um pouquinho de você primeiro, que nem sei se todos te conhecem, e seja muito bem-vinda. Isso, vou falar um pouquinho então. Meu nome é Daniela Infante, eu sou engenheira agrônoma formada na Universidade Federal de Viçosa. A minha história com paisagismo é uma história familiar. A minha mãe é paisagista, começou a trabalhar em 1976, montou um viveiro de produção de plantas em Itaipava, no qual eu moro até hoje. Eu continuei morando no sítio da nossa família. E eu fiz agronomia justamente por causa da minha paixão pelo viveiro, pela produção. Eu cresci ali no meio do pessoal, assim, fazendo estaca, propagação. Então, assim, eu sempre... A brincadeira de criança era propagar muda. Não, assim, depois da aula eu chegava e eu trabalhava no viveiro. Tinha uma engenheira agrônoma, E aí, com isso, eu fui me encantando, E na ocasião, como eu acho que hoje ainda é complicado para nós paisagistas, a nossa formação, Você paisagista, ótimo. O que o paisagista faz? Trabalha a paisagem, ótimo. Mas ele é o quê? Ele é biólogo, ele é agrônomo, ele é autodidata, é um designer, então assim, o paisagismo é uma profissão multidisciplinar, E apesar, e uma coisa assim que eu sempre digo é que apesar da gente ter tido o Roberto Burle Marx, que foi um ícone, foi uma pessoa que realmente modificou o paisagismo contemporâneo, o Brasil continua engatinhando. Porque a gente não tem um curso de 3º grau, de paisagismo. Então, assim, a minha mãe já trabalhava, eu já trabalhava com ela, escolhi a agronomia, não me arrependia. Logo que eu formei, eu comecei a trabalhar com ela imediatamente, então, assim, isso eu me arrependia. Eu acho que eu deveria ter feito arquitetura, logo em seguida, tudo que eu aprendia da parte de arquitetura paisagística foi assim, através de muito garimpo. Porque ela ia pela intuição, Pois é, porque hoje vocês têm a internet, Vocês têm o Instagram, vocês têm milhares de cursos que vocês podem ir fazendo online, sem sair de casa. Quer dizer, eu tô com 52 anos. E assim, na minha época, não existia nada disso. Eu vim aqui para São Paulo, fiz o IBRAP, logo que eu formei. Eu fiz aquele curso do Gustav, depois. Todas as palestras, você pode imaginar, eu fui, sabe assim? Eu devo ter te encontrado em todas sem a gente se conhecer, porque eu também fui em todas. Teve uma vez que eu morri de rir, que foi no Ceasa de Campinas, que eu fui, que assim, só tinha pessoas assim,
o cara ensinando a plantar grama errado, sabe assim, a catástrofe, e eu estava lá. Então, assim... Até em curso ruim ela foi. Não, é porque, gente, não tinha. O papo paisagista é brincadeira. Você entra naquela rede ali, a pessoa coloca lá, eu tô com esse problema assim, aí várias pessoas... Vem e resolve em 2 minutos. Resolve o problema na hora, no dia. Quer dizer, quando na vida eu tive uma moleza dessa? Nunca tive. Outro dia eu falei isso, sabia? Entendeu? No papo. Eu falei, gente, vocês têm uma mamata, vocês não têm ideia. Vocês recebem tudo de mão beijada nesse papo de paisagista. Assim, uma pessoa que eu tenho que citar, que fez muita diferença na minha carreira, além da minha mãe, né? Porque a minha mãe, assim, eu sou, enfim, fã dela e tal, mas foi o Fernando Chassel, porque eu tive a universidade, logo que eu entrei, entrou em greve. E aí a gente teve um trabalho da Concal que nós pegamos para executar um projeto do Chassel. E na época, a mamãe virou para mim e falou assim, eu namorava um carioca, porque eu moro em Itaipava, que é 100 km do Rio, né? Daniel, você não quer executar esse projeto para mim, não? É só seguir. Eu falei, então tá. Eu com 18 anos executei o projeto. E aí eu conheci o Chassel. Mas a sua mãe foi articulosa. Não, mas ela... Pra você conhecer o Chassel. Não, ela não estava nem aí, sinceramente. Ela queria era fazer e tchau, e tá tudo bem, o projeto não era dela. Então ela é muito criativa, você sabe disso. E seguir um projeto para ela é a morte, entendeu? Ela gosta dela criar um projeto. Ela quer seguir a intuição dela. Então o negócio dela, ela falou, pô, vai você e tal. E aí eu comecei aí foi a primeira vez que eu ouvia a questão da planta nativa. Porque mamãe é filha de alemão, né? Então, a gente tinha uma cultura lá em Petrópolis, né? Minha mãe adora pinheiro. Então, assim, eu não tinha esse conceito, né? E aí, quando ele começou a falar isso, eu falei, cara, não é que faz sentido a manutenção, porque aí já vi o meu lado da agronomia, né? De pensar na questão do plantio, o que ia acontecer com aquela planta. Então eu ficava pensando assim, caraca, tudo a ver, uma planta nativa, muito mais adaptada, mais fácil de cuidar, menos manutenção, né? Então, assim, isso foi muito, muito bacana. E a outra coisa foi que ele era realmente um arquiteto paisagista. Então, eu comecei a ver como é que fazia uma escada, como é que desenhava, eu fui aprendendo com as coisas dos trabalhos dele e com ele, porque aí ele gostou. Quando eu formei, eu fiz assim, mais uns 5 ou 6 ou 7 projetos dele que eles me indicavam para executar. Gente, não sei, vocês perceberam que a escolinha dela foi conviver com o Fernando Chassel e Sônia Infante, que é a mãe dela. Quem não conhece, faz favor de conhecer, né? Então, assim, é uma escolinha básica. Então, assim, eu atribuo isso ao universo, que conspira mesmo quando você está aberto, quando você mentaliza, quando você está numa coisa que você gosta, quando você está apaixonada, quando as coisas conspiram e a gente tem que ter muita fé nessa hora, muita fé. E você vê essa semana, eu falar disso, mudanças climáticas, tá? Mas assim, a gente está numa semana, né, dificílima, eu penso assim. Essa guerra, né, essa guerra nem me surpreende tanto, porque eu acho que em algum momento isso ia acontecer, porque eles se odeiam desde o tempo da vida toda, mas não justifica tanta gente morrendo, né? E a Amazônia, não sei se vocês viram o André Trigueiro, né, na Cidade Soluções, que passou, que assim, é inacreditável, né? A Amazônia pegando fogo, os rios todos secos. Eu sempre soube, eu posso estar enganada, que os rios aéreos da Amazônia vinham para o Sudeste. Então, assim, eu já estou com a pulga atrás da orelha, porque eu já estou pensando assim, cara, será que vai vir um verão do jeito que veio? Porque teve uma semana lá, Juliana, sem brincadeira, em Itaipava, nunca ventou quente. Eu nunca vi isso. A gente teve uma semana... Uma região mais serrana, uma gente, região mais friazinha, muito arborizada, né? Nós estamos lá a 800, 750 de altitude, né? Cara,
Cara, ventou quente, aquilo ali me chocou, porque eu sou habituada ao calor, agora o vento quente eu nunca vi. Nunca vi. Então, assim, não sei, tomara que não seja nada, né? Tomara que não seja nada, mas eu já passei, assim, ao longo do tempo, vendo muita coisa em relação às plantas, né? Época de floração completamente equivocada, época de frutificação completamente equivocada. O rio, é muito comum os jardins no rio, que a gente usa muito tropical, né? No verão, vir um sol que torra as folhas mesmo, torra. E aí os clientes ficam em pânico, né? Mas como assim? Isso aqui eu molhei, não é isso, é um sol que torra e você tem que tirar a folha e a planta volta, mas ela torra, queima. Areca, então, não senhora, sapeca tudo. Então, assim, a gente vem vendo muita coisa, né? Eu estava comentando ali, sabe? Eu fiz uma pós-graduação em meio ambiente em 2009 e essa pós-graduação para mim foi assim, a minha cabeça abriu, eu achei que eu ia ter algum ganho profissional, eu não tive, assim, indiretamente sim, né? Porque conhecimento, mas Me identifiquei de novo com você, a gente se identifica muito, né? Eu fiz uma pós em meio ambiente também, mais ou menos nessa época, com essa intenção e só ganhei conhecimento. Isso. Mas também saí sem conseguir trabalhar com isso. Assim. Eu até fiz um PRAD, fiz um negócio até para um cliente meu e tal, não sei o quê, mas não deslanchei nada para isso também, nem era o que eu queria também. Mas assim, depois dessa pós, eu parei de ver televisão. Eu nunca mais... aterrorizado da pós-graduação. Eu nunca mais vi TV, nunca mais. Falei assim, gente, você não vê TV? Não, porque tudo que acontece todo mundo me conta. Eu não preciso ver, né? Tudo de ruim as pessoas falam, então não preciso ver televisão. Então eu parei, porque eu tive que ler tantos livros falando que o mundo ia acabar, que eu falei assim, gente, eu não quero saber, eu não estou querendo saber isso. Eu não quero saber isso. Então, assim, eu prefiro uma ótica mais otimista. Eu acho que nós somos excepcionais e que a gente vai dar um jeito, né? Os nossos filhos são muito melhores do que nós. Pelo menos eu vejo pelos meus. A preocupação deles é outra, em termos de... Enfim, os meus dois são muito ligados em muita coisa. Né, também, né? A gente lá, família inteira e tal, então... Mas eu acho que eles... só que eu falo para eles o seguinte, sempre falei, eles têm... Eu falei, olha, vocês têm que se preparar muito, porque vocês estão herdando um mundo muito, muito, muito pior do que o que eu vivi na idade de vocês. Então, assim, eu acho que esse tanto de informação que a gente tem recebido, né? Hoje, ela tem que ser filtrada, porque ela engole, e quando você vê, você não fez nada, você está naquela maluquice, já tem solução para milhares de coisas, é inacreditável. O tempo que eu fiquei convivendo lá com o pessoal da COP, do Rio, da UFRJ, eles naquela época já tinham... Olha, mas era tanta coisa bacana, o professor do lixo já tinha solução para o lixo do Rio de Janeiro, gerando milhões de reais, já não sei o quê. E eu sempre falava isso para eles também, né? É uma coisa que é muito complicada, porque as soluções têm, mas elas não chegam, né, na política, né? O interesse parece que é outro. Elas não chegam, né? Elas não evoluem, elas ficam ali para o meio acadêmico, para o cara ganhar prêmio, para não sei o quê, mas não sai dali, aquilo ali fica ali, né? Então, assim, vou voltar para a palestra, senão eu fico falando até amanhã aqui de outra coisa. Mas é a palestra. Né? Mas eu já falei várias coisas da palestra, mas assim, vou focar um pouquinho ali, porque é o seguinte, o início é uma introdução, né? Tá vendo? Ó, eu tirei isso do livro do Chassel, né? Que é bem a cara dele isso, né? Não basta fazer jardins com finalidades cosméticas. Né? Isso eu acho que a gente, paisagista, tem que pensar, né?
o que a gente está fazendo, né? E o que a gente pode fazer. Porque o espaço maior é nosso. A área, o uso do solo, todos os espaços são nossos. Então, a gente tem que pensar muito antes de intervir num espaço, né? Entender a responsabilidade que é isso, sim, independente do tamanho, né? É isso. Bom, aí começa o terror. Eu vou pular. Vocês querem ver isso? Dani, volta pra gente ler a frase toda, porque a gente está gravando e desculpa. Aí pode ler. Você lê? Então, não basta fazer jardins com finalidades cosméticas, mas há que se olhar e trabalhar com a paisagem, a partir de um conhecimento holístico integrado. Né? Aí vem a questão do paisagem ser realmente uma profissão com vários olhares, né? Porque você pega uma área, você tem drenagem, né? Você tem a composição do solo, você tem a parte de arquitetura, você tem a parte, enfim, climática, vento, isolação. É muita coisa, né? Que a gente, na verdade, tem que resolver, né? Mas, enfim, isso aí é a nossa situação, né? Sim. O Rico falou isso ontem, né, na sua palestra. Então, essa questão aí, né, do local, isso aí, meio ambiente, fala muito sobre isso, né? Mas muitas vezes a gente não pensa assim. Então, como eu atuo numa área muito, 90% dos meus trabalhos, né, são na minha região, quando eu vi isso aí, eu falei, cara, eu tenho que dar conta do que eu estou fazendo aqui, né? Eu não posso pegar e sair fazendo a coisa toda errada, né? Então, assim, esses problemas locais aí, seriam muito mais simples, né, se elas realmente fossem resolvidas no lugar onde o problema acontece. Por exemplo, coleta do lixo. Eu fico assim, chocada. Eu não vou falar de lixo porque eu não entendo, mas assim, vai aquele caminhão, joga aquela bagulhada toda lá dentro, vai embora, leva longe, não sei o que lá, enterra. Cara, será que no meu bairro não podia fazer ali uma mini usina só do bairro, fazer uma compostagem coletiva, fazer uma horta coletiva, fazer uma reciclagem, já deixar tudo separadinho para o catador vir pegar? Eu não sei, eu acho que a gente vai ter que, sabe, igual na mobilidade hoje, né? A minha ali, eu estava ali para cá 1 hora de carro. Eu fiquei 2h20 para fazer um trajeto hoje de 40 minutos nessa cidade. A gente vai ter que começar a viver diferente, né? Você vai ter que começar a viver, né? Ou então aqui no teu bairro, você vai fazer tudo aqui, você não vai fazer nada lá no bairro do vizinho ali, entendeu? Não sei, eu acho que realmente assim, não tem outro jeito. Então a frase é assim, deixa eu ver. Peraí. A maioria dos problemas urbanos são gerados localmente. O único jeito de lidar com esses problemas locais é através de soluções locais. É mais fácil, né? Bom, aí mostra como é que é o metabolismo de uma cidade, né? Como é que ela é hoje, que você tem uma entrada de alimento, energia, né, e mercadoria, e a saída disso são os resíduos, as emissões do lixo, né? E que não deveria ser assim, né? Deveria ser circular. Que você teria o reciclado, né, do lixo orgânico e inorgânico, né? Que seria o correto. Mas que não é assim que acontece. Então, por exemplo, se der uma pane aí, a cidade ficar sem abastecimento do interior, como é que fica? Aí, então todo mundo morre de fome. Aqui a gente teve aquela crise não, né? Teve uma greve forte de caminhoneiros. Gente, o que isso gerou, né? Pois é.
Eu li isso no livro da Cecília Zorg, ela falando sobre a França, que tem um trabalho lá, que assim, se cada ser humano produzisse 12 metros quadrados de alimento, acabava a fome no mundo inteiro. Só 12. 12. Hoje, com parede vertical, não está tão difícil, né? Mas, enfim, sei lá, é que ninguém precisa, né? Mas a gente tem que pensar na frente, né? Bom, aí entra, essa mitigação aí já é a ver com o paisagismo, tá? Então, por exemplo, controle do microclima é tudo a ver com a gente, né? Porque as árvores fazem isso totalmente, né? Você vê você debaixo das árvores e no sol é uma coisa completamente diferente. Então, esses fatores, eles têm tudo a ver com o nosso trabalho, né? Proteção contra erosão, proteção vento e chuva, né? Aumento do O2, absorção do CO2, isso tudo a gente está falando de planta, né? E aí é um exemplo de como acontece a água no solo, né? Tem a parte de evapotranspiração, que as plantas fazem, né? A precipitação, a chuva cai, aí as plantas evapotranspiram. Aí tem a enxurrada, né? Que ali você vê que é menos de 1% de enxurrada. E tem a absorção, a infiltração do solo, porque esse solo é um solo intocável, de floresta, né, com uma camada de serrapilheira, provavelmente de folhas, né? E o que acontece depois que a gente usa, né? Que a gente mexe no solo, olha como é que aumenta para 20% a 30% de enxurrada, né? E essa água, ela vai para os oceanos, né? E ela sai do ciclo hidrológico, né? Ela vai embora, então ela não volta. Por isso é que cada vez que aumenta o desmatamento, aumenta também a falta d'água, né? Vai diminuindo cada vez mais. Então a gente tem que, de alguma forma, tentar plantar mais árvores. Eu acho que essa é a maior. Eu sei que aqui é ficando mais difícil, né? Mas assim... Eu estou pensando, você falando disso, e essa notícia da Amazônia dessa semana, assim, a gente tem que plantar e o que está acontecendo, né? Até um mal-estar. Tá complicado. Bom, mas aí começa porque o nome sustentável, ele é muito complicado, né? Porque tem muitas coisas que não são nada sustentáveis que as pessoas falam que são sustentáveis, né? Virou um sustentável bem marqueteiro. Uma coisa que, entendeu? Então, assim, por exemplo, um jardim, né? O que é o paisagem sustentável? É quando há um equilíbrio de energia no sistema. Não é preciso adicionar nada para que ele se mantenha. Manutenção zero. Isso acontece na natureza, né? A gente não tem nenhum jardim, né? Com manutenção zero, assim. Eu coloquei aí alguns exemplos, mas o que acontece? Houve uma interferência inicial, né? Porque senão isso não seria viável. Isso é um brejo, tá? Lá na Tailândia era uma fábrica de tabaco que eles resolveram fazer esse parque e fizeram essa passarela para que as pessoas pudessem interagir, né, com essa área que é a manutenção zero. Isso é uma manutenção realmente zero. Mas, como nós somos, você vê, olha a dificuldade, né? Porque a gente, é o que eu falo, eu não posso entregar uma coisa assim para um cliente sem, pelo menos, ter uma passarela, né? Porque ele não vai entrar lá no meio do mato de nenhum. E a cobra, e sei lá o quê, e o mosquito, Então, assim, é muito legal, mas, assim, é um desafio muito grande, né? Porque, vamos fazer um jardim nativo. Tudo bem, mas vai ter uma manutenção, né? Ele não é uma manutenção zero, não tem como ser zero. E tem uma coisa, Dani, que a gente estava falando ao longo das conversas que rolaram aqui, assim,
que tem uma questão antes disso, que é a questão, quando você fala assim, e a cobra, e o mosquito, não sei o quê, que é a cultura que a gente perdeu desse contato, né? Que não dá para culpar as pessoas, muita gente nasceu em cidade e ficou sempre em cidade, e não teve contato, não tem, às vezes passa a vida inteira sem ter contato com os bichinhos, com a natureza, com a planta, né, tem pânicos, tem fobias, né? Então, assim, quando a gente vê um projeto desse e as coisas que você está falando, assim, existe também antes um problema, assim, de aceitação também do quanto isso é legal, do quanto vai ser bom para sua vida, para a vida da cidade e tal, porque não tem essa cultura, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de criar e vamos nos inspirar nesses projetos, né? Mas a gente tem que saber que a gente tem esse desafio da aceitação desse projeto, né? Tanto o poder público quanto os projetos privados que têm essa possibilidade, nem sempre é uma coisa bem vista, bem aceita, porque tem essa distância, né? Você sabe que eu fui para Tailândia, eu estive nesse parque, né, na Tailândia. E ele é um parque, ele está numa região de muita água, é um brejo, é isso mesmo que você disse. No entanto, esse brejo é no centro da cidade de Bangkok. Então, assim, as pessoas vão para a escola de barco para poder, então elas saem do metrô, pegam um barco, passam pelo parque para ir para a escola. Então, essa paisagem, que eu acho que ela é um exemplo mesmo, o primeiro que, quando eu fui, pelo menos eu estive lá por um mês, não era com pernilongo não, era tudo muito, e estava calor, tá? No entanto, aqui é muito gostoso, é muito mais fresco, né? Mas você está numa região de água, e aqui é uma hora, eles andam com umas marmitinhas, é a hora do lanche aí. Então eles vão andando. Mas isso é maravilhoso. Comendo né? lanchinho, aquelas comidinhas tailandesas, gente. E é usado. Então tem que também tem uma cultura diferente aí associada. Esses caras vivem no meio da água, né? Eu vou no supermercado, pego um barco e vai para o supermercado. Então é outra pegada. Esse tipo de jardim, nessa cultura, neste local, todo sentido. E só tem realmente nativas aí. Porque são plantas todas. Eu fui no mercado de plantas lá. Só encontrava o que tinha nesse lugar. Então, faz sentido, entendeu? O que também é uma educação ambiental, né? Então, as pessoas convivem no centro da cidade, num parque, onde elas estão conhecendo a flora nativa, porque elas estão convivendo com ela, né? Quem que quer falar? Eu ia puxar esse assunto da educação. Muito bom, Dani. Nesse cenário que estamos falando, dá a impressão, eu tenho uma sensação que a gente, paisagista da área, é muito natural, a gente quer muito esse cenário e tal, mas fica uma sensação de que a gente fica com uma responsabilidade de ter que educar o ser humano de novo, né? Porque a gente olha só, conviveu isso aí, no mato, a gente viveu olha, na árvore lá, brincando na fazenda, mas a gente tá com uma carga de, eu me sinto responsável eu tenho que trazer isso de volta para as pessoas, essa relação com a natureza, que é uma coisa que todo mundo devia ter, né? E isso parece que se perdeu. Você acabou de resumir a palestra. É exatamente isso que eu vou te mostrar. É isso mesmo. É isso, essa é a responsabilidade. É isso mesmo. Ou seja, gente, olha o nosso papel, que importante. Você pode ver que as casas em volta, tá vendo? Bom, aqui, né, todo mundo já deve ter visto esse projeto que eu acho assim lindíssimo. O Rio podia ter tido um highline, em vez de demolir o elevado, podia ter sido um highline. Tinha um projeto, sabia? Que concorreu. Fora o custo e o lixo que gerou, né? Pois é, por isso, era muito mais ecológico, mas não ganhou, não.
não devia dar tanto dinheiro assim. Que é uma obra de demolição. Bom, aí isso, né, que eu coloquei aí porque eu acho que Ai, psicólogo. Eu ia falar, faltou uma coisa. Mas aí eu vi ali, é isso mesmo. psicólogo. Então o paisagista ele tem que ser um pouco arquiteto, um pouco agrônomo, um pouco geógrafo, um pouco engenheiro florestal, um pouco biólogo, um pouco sociólogo, um pouco psicólogo, um pouco louco. Muito louco, né? E ter muita fé. Ter muita fé. Bom, agora já começa, eu já estou entrando agora com o meu trabalho, né? Essa foto aí é um jardim de uma cliente minha. E esse aí é um resuminho, né? Que é o que a gente consegue fazer mesmo, né? Então, assim, reduzir o consumo dos recursos naturais. Então, isso eu vou mostrar uma planta ali, que aí vou poder explicar isso melhor. Utilizar espécies vegetais locais, mais adaptadas, porque isso é uma escolha, né, que é para a vida. E aí tem essa questão toda da manutenção futura. Muito insumo, né, muita jardinagem, muito deslocamento de carro, isso tudo influi, né? Reduzir os gastos com insumos na implantação e manutenção, é isso que eu acabei de falar. Funções de fornecer abrigo e alimento da fauna local, apesar da maioria não querer, os clientes não querem, mas eles não precisam saber. Eu não conto, não estou fazendo nada, não falo nada. Absorver a água, né, reter a água e permitir a recomposição de espécies vegetais locais. Bom, aí eu vou contar uma história, tá? No celular, o quanto você doa para a natureza. Então, essa história é muito legal. Me deu um clique, assim, muito louco. Eu estava com um casal que tinha acabado de comprar um terreno de 20 mil metros, sendo que tinha uma parte plana e uma parte bem inclinada do terreno, porque lá a gente tem essa característica, né, de ter muitas áreas íngremes. E logo que eu olhei, eu falei, caraca, essa parte íngreme aqui não vai servir para nada, vamos reflorestar. Aí comecei a conversar com ele, não, vou fazer uma vinícola, que agora está uma onda de vinícola lá na minha região. Vou fazer uma vinícola aqui, para esse lado, porque a topografia é boa, não sei o que lá, aqui é a casa, aqui não sei o que. Eu falei, e aqui, essa área aqui, você vai fazer o quê? Ainda não sei, sei que lá. Aí eu virei para ele e falei assim, você sabia que você é dono de 20 mil metros do planeta Terra? Cara, você tinha que ver a cara dele. Ele fez assim. Aí eu falei, e você sabia que você tem uma puta responsabilidade por isso? Aí, tem. É verdade. Aí eu falei, vamos reflorestar toda essa parte? Você vai doar para a natureza todo esse terreno seu? Vamos fazer isso? Vamos! Então assim, o que eu percebi, assim, eu mudei um pouco a ótica dele, né? Ele tinha 20 mil metros de um terreno no condomínio, fazendas do sei lá o quê. Mas não é. Tudo bem, ele tem, mas ele também tem 20 mil metros do planeta. E o que ele vai fazer para o planeta? O que ele vai fazer com isso? Ele vai degradar, vai destruir, vai não sei o quê? Ele falou, caraca, que responsabilidade. Eu falei, pois é, você não acha? Você vai, a sua vinícola lá, você vai botar bastante veneno naquela uva, né? Porque vai dar fungo pra caramba, né? Solo, né? Então você vai detonar. E esse pedaço aqui, ó, a gente doa. É seu, você não perde a posse, mas você contribui. Vai dar, se for até brota água aqui nesse terreno seu. Porque a mamãe fez uma área de bosque bem menor que essa lá em Itaipava e passaram-se 10 anos, brotou uma nascente. A cliente estava horrorizada. Ela falou assim, Sônia, nasceu na água, brotou na água, no meio das árvores. Porque, né? E era um braquiário, um pasto braquiário. Brotou. Então, assim, essa coisa do planeta, sabe? Eu acho que muda muito a cabeça da gente, né? De pensar que a gente é dono
de uma parte do planeta, né? Sim, e o momento Mudou a ótica. o momento que ele ficou com esse poder também, ele percebeu o tanto responsável que ele é, né? Sim, total. Não deixa de ser, né? Bom, esse é um trabalho que eu fiz em 2014 e essa área verde aí toda foi reflorestamento, que também, nisso eu tenho uma vantagem lá, que é essa da topografia. Porque o terreno tinha uma topografia melhor na área que ele fez a casa, né? Um jardim, um pomar e um campo de futebol. E a parte verde toda é uma área inclinada. Então, o que eu sempre faço? Eu roubo toda essa parte inclinada e o que eu digo ao cliente, uma coisa que para ele é importante, né? Como é que você vai manter uma área dessa? Né? Como é que você mantém? Então, ali, 13 mil metros quadrados, a gente reflorestou e... Entendeu? É dele, mas tá lá, tá linda, 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 florida, um escândalo. Ele ama, ele fez uma trilha no meio, ele ama a mata, e assim depois, uns anos depois, eu fui lá, plantei mais 700, não sei o que, aumentamos a mata, de tão feliz que ele é com aquilo, né? Então, assim, se você pensar que ele, 34 mil metros, ele plantou 13, né? É bastante, né? E assim, que essas pessoas que não têm a conexão, né, que a gente estava falando, é justamente aquelas que você tem que ir para o lado do bolso dela, né? Isso é mais barato, é um trabalho mais barato, é um trabalho que não dá manutenção, você vai reduzir o número de jardineiros que você vai ter que ter. Então, assim, é dessa forma. A gente tem que entender assim, qual é o jeito de convencer, que esse é o nosso trabalho, né? É você botar o garoto lá subindo na árvore comendo fruta, entendeu? Isso, eu mesmo estou com umas frutas nativas lá e agora a uvaia, tá cheio de uvaia, né? Leite, que eu vou fazer um projeto, foi lá na loja, aí eu virei para ela e falei assim, pega, come, prova para você ver. Mas eu nunca comi isso. Eu falei, mas tá aí, a primeira vez, né? Vamos experimentar, né? É azedo. Aí ela provou, Daniela, essa aqui é minha, já é minha. Isso aqui eu quero na minha casa, isso aqui é pro papai. Então, assim, tem que sair um pouco. Você vai plantar o quê? Só cítrico? Nem dá bem lá na nossa região, dá tanta praga, né? Então, a gente tem que sair um pouco Agora, para sair... Uma vez eu vi um profissional falando assim, as frutas nativas quase ninguém conhece, né? Conhece. Então a gente está acostumado a comprar as importadas, exóticas e tal, e quando a gente fala de uvaia, me chama, os clientes, não conheço. E é muito louco, porque tem muito paisagista, inclusive, que não conhece, né? E é nosso, é o que é nosso, né? O Cardim fala muito isso, fala, gente, São Paulo, você não conhece a fruta cambuci? Tem um bairro, tem esse nome por causa da fruta, e tem gente que nunca comeu cambuci. Nos projetos né? agora, eu estou fazendo degustação de frutas. Então, eu comprei mesmo, na verdade, eu achei produtores de geleias dessas frutas. E aí eu falo, experimenta isso aqui que é do pai, experimenta isso aqui que é do chuchu. Aonde? Geleia de frutas nativas? Espera aí, porque eu sou fanática por geleia. Então você me passa esse contato. Mas acho que trata-se disso. Então, aí é isso. É aquela história da cultura inicial. Se a gente não come fruta brasileira, ou não conhece fruta brasileira, ou da sua cidade, nem conhece, não vou falar. E lá no norte e nordeste, que tem a loucura de fruta que a gente não conhece, você chegar e você fica louco, né? O cerrado, né? A gente agora no Cerrado, a gente fez essa imersão, né, de 4 dias numa reserva particular do Cerrado. A gente conheceu um monte de fruta que a gente não conhecia, comeu um monte de coisa deliciosa. Eu comi lá. Muito bom. Bom, esse é o jardim dessa casa, né? Então, assim, eu entendo que próximo... Olha onde ela está, o lugar, né? Próximo da casa,
a gente não tem como escapulir de uma coisa mais humana, né? Enfim, eu digo mais controlada, né? Mas eu ultimamente, eu estou mudando muito minha maneira de trabalhar. E eu vou mostrar, que aí eu trouxe algumas fotos como eu estou evoluindo um pouco eu estou fazendo umas misturebas muito legais. Eu vou mostrar aí. Que esse jardim é muito, muito organizado, né? Aquela árvore de cima é pau-formiga? Qual que é? Volta não, lá. É Qual que é? palmolato. Palmolato. Que é da Amazônia, né? Não é da Mata Atlântica. Mas eu não resistia. É muito lindo. A parte de trás já começa uma interferência com a mata, tá vendo? A casa tem esse paisagismo no entorno, na frente, mas a parte de trás já está, né? A gente manteve tudo que pôde, assim, tudo que foi possível ficou. Oi. Não tem problema, não. O que acontece? A verdade, eu mesmo moro num sítio, né? Então, assim, com a minha experiência ali, se eles têm espaço, eles têm comida, eles têm água, eles ficam no lugar deles e a gente fica no nosso, né? Agora, ocasionalmente aparece um pouquinho, uma cobra, uma coisa normal, né? Mas não é toda hora. É normal, né? Entendeu a cultura? A gente está tendo... A outra comia de sapo. Eu falei, não, é sério, não é sério. Quem tem tanto pavor assim de bicho, pobre, sei lá o quê, né? Cara, fica na cidade, pelo amor de Deus, não compra casa na serra, não. Eu falo isso. Aconteceu, um cliente comprou um terreno lindíssimo, no pé da Maria Comprida, um lugar, olha, com água cristalina. E é um ator, tá? É um ator conhecido. A primeira providência, meteu o trator, destruiu tudo e gramou tudo que ele chamou de cobra. O que vai fazer lá? Entendeu? Tanto que era na época com a mamãe, porque hoje também o meio ambiente não deixa fazer isso, né? Lá a coisa também não está assim, as pessoas estão tendo realmente que plantar. E isso faz um tempo, né? E assim, a minha mãe, na época, ela ficou tão mal que ela abandonou. Ela falou, não, eu não posso trabalhar para você. Eu não posso. Eu não consigo. E isso, pra gente, tem hora que é muito complicado, porque a pessoa compra um lugar que você olha e fala, meu Deus, é um paraíso terrestre. Aí vai lá e destrói tudo, né? Então, assim, os arquitetos também, eu acho que tem que começar a se mexer, porque na minha região é o seguinte, é tudo platô, que gera muita liberação de gás para a atmosfera também. Ao você remexer a terra, você emite metano, emite um monte de coisa. Então, assim, cara, não dá para construir no inclinado, vai tendo criatividade, inventa, um no nível, outro no nível. E dá, né? Dá para fazer, entendeu? Né? Agora, tudo é platô, chega lá, corta a terra toda, destrói as árvores todas, aí depois quer fazer casa sustentável. Entendeu? Eu acho que a gente não pode ficar parado na nossa profissão. A gente tem que estar estudando, tem que estar lendo, tem que estar... É isso, tem que estar. Né? Eu penso assim, eu acho que as coisas mudam muito rápido. E sempre tem uma coisa legal nova que você pode aproveitar, aprender. Eu já tive pedido de cliente pedir para eu colocar plantas que espantam cobra, né? Eu também. E aí eu falo, não, até tem uma coisa ou outra, tal, mas assim, Junquinho. eu vou garantir, né? E dá vontade de falar isso, né? Assim, mas você tá, olha onde você tá, né? Olha onde você veio construir sua casa, né? Aqui é a casa dele. Você que tá no lugar errado. Sabe o que, né? que eu falo sempre? Por exemplo, a cobra que ela ataca a gente meio para valer, na minha região é a jararaca. É a que mais pica as pessoas e cachorro e tal. Jararaca, ela fica próxima à casa. Por quê? Por causa do rato que fica por causa do lixo. Eu sempre falo isso. Eu falo assim, olha, é o lixo que você deixa aí da rata. A cobra vem comer o rato, por isso que ela vem. Então, deixa tudo limpinho. É isso, Lindo, acho Tão simples. Mas é isso
que é, gente? É verdade. Ah, não, porque o bambu da cobra. Eu falo assim, gente, aí eu me lembro lá do colégio, né, que tinha aquele cara antes do Darwin que falava que o rato nasceu do milho, não era a história dela? Qual era o nome dele, aquele biólogo? Né? Era Lamarck, não? Qual era o nome dele? Lamarck. Aí eu falo, isso é bambu da cobra, agora a cobra brota do bambu. O bambu se transforma em cobra. É parecido, já. Né? A cobra vai lá comer, é assim. Bom, esse jardim, ele é pequenininho, ele é... Aí a misturinha. No Leblon, tá? No Rio. É uma casa no Leblon com jardim tripinha dos dois lados, assim. Uma tripinha, vocês vão ver. E aí, esse cliente, eu amo ele de paixão. Ele virou para mim e falou, Daniela, eu quero uma floresta. Aí eu olhei para a cara dele e falei, Marcelo, mas nessa tripinha... Aí ele falou assim, se vira, eu quero entrar aqui de facão, sabe, uma coisa assim. Eu quero uma floresta. Então assim, eu fiz assim, eu fui... Hoje ele está bem ele ganhou assim, uma floresta. Bem floresta. Ali já existia uma parede verde, aquela que está em cima ali, por incrível que pareça, é uma tela com meia cuia, sem irrigação, que já tinha... Mas aí eu troquei as plantas todas da meia cuia dele e os macacos vêm direto ali e comem várias plantas. Eles vão aí, volta e meia eu tenho que ir lá trocar alguma que o macaco comeu. O macaco ele adora, até o Marcelo já sabe a planta que ele gosta. Ah, não, aquela ali ele come, tirando que vai dar certo. Mas enfim, a gente foi fazendo essa confusão. Tá vendo? Olha a minha cuia lá aparecendo ainda, tá vendo? Porque isso aí já tem um tempo, essa foto. Não sei se ela... Peraí, deixa eu ver se ela botou uma foto. Aí ainda tá também com um alambrado que ele botou, porque além dele querer todo um jardim nessa tripinha, ele queria uma trepadeira subindo na parede. Aí eu botei lofântera, palmulato, palmito, ravenala. Tudo aí? Tudo aí. Orelha de elefante. Aí aquela ali, que eu não sei o nome, já estava lá, eu deixei, que é uma nativa mesmo, eu não sei qual é. Essa primeira aqui. A primeira. Ela é brilhante e prateada por baixo? Não é. Pariparoba. Pois é, não sabia. Ah, poxa, eu achei que ia ter uma outra foto daqui desse programa, mas tudo bem. Esse aí é um trabalho que a gente fez em Arandis, Península de Maraú, e que essa pousada, que chama Casa dos Arandis, ela é toda sustentável. E o jardim, elas foram feitas, os bangalôs são de madeira, elevados, na Restinga, e os 60 metros, né, de afastamento tem que ter lá. E a Restinga ficou toda, ela permaneceu, a gente deixou tudo, foi só fazendo umas trilhazinhas em grama para os hóspedes, né? Porque não dá para o cara... Aí olha que engraçado. Não dá para o cara sair de facão. Não, aí olha só, mamãe colocou aquele fênix Lobelini ali, olha que porcaria que o fênix ficou. Todo amarelado. Todo ruim. E aí, você vê, a lagóptera, né, todas que tem lá estão maravilhosas. E o fênix, tanto que hoje a gente já até tirou esse fênix, que não rola. Não é clima para ela. Não. Esse aí também, as plantas, foi até lá do J. Pompeu, de Itacaré. Também a mesma coisa, né? Aí eu usei tudo de nativo lá, que é a lagóptera, as Porto Seguros. Aí tem a estromante porteana, que é de lá, que é uma amaranta. Aí tem uma ali que é a garu. Enfim, foi... E assim, o que eu aprendi trabalhando nesse lugar aí? A natureza é muito forte lá. É muito agreste, ela não é doce igual a minha Mata Atlântica. Ela é muito dura e não adianta. Você não adianta ir contra ela, não. Você tem que usar coisas de lá e ponto final. Você tentou muitas coisas que não deram certo? Na verdade, tudo que tem de mais rústico. Na verdade, assim, mamãe começou lá fazendo paisagismo também, porque eu não ia tanto, ela ia mais. E mamãe é teimosa.
né? E aí ela foi botando umas coisas. E assim, não adianta. O que ela pôs que não deu? Inacreditável. Você lembra? Alpínia vermelha. Olha. Porque ela é seco, entendeu? E areia. E tem sal. Tem sal. Então, assim, não adianta. Você vê, o feio, onde o rosto ficou? As secas ficaram horríveis. Então, não tem jeito, você tem que ir para esse lado aí. Eu fiquei olhando o que dava, assim, o que eu via, né? O que está dando certo aqui, que é bonito. E eu fui... Seu trabalho é mais do desenho da paisagem mesmo do que ficar sugerindo vegetação, né? Pegar o que você vê lá que já dá certo e desenhar a paisagem com aquilo que tem lá, né? Não dá para ficar inventando. Não dá. Então, assim, o Pompeu, né, que está ali perto, em Itacaré, Eu fui ver o viveiro dele. ele tem... Você foi? Eu fui. É. Ele estava começando, na verdade. Ele não tem milhares de coisas, mas, por exemplo, quebra um galho, né? E é perto. Porque você mandar plantas para lá, o frete não é brincadeira, né? Então, assim, agora eu plantei lá Mussaenda, deu certo. Mussaenda gosta, é litoral. É. Mussaenda gosta. Só que ela deu certo protegida na parte de trás do vento. Então, assim, o lugar também flui. Então, sabe, o que eu estou querendo dizer é que quando você vai trabalhar num ambiente, né, bem diferente do seu, a gente primeiro tem que aprender com o local para depois a gente sair fazendo, porque a gente vai apanhar. Vai apanhar. E isso é muito bom, né? Esse cara aí é um cara da Califórnia. Eu vi uma palestra dele quando eu estava fazendo meio ambiente, né? E eu achei essa frase aí muito maneira, né? Plantar comida é uma das ocupações mais perigosas que existem. Você corre o risco de se tornar livre. Então, assim, eu não sei, eu fico pensando, né? Os jovens eles têm que voltar para a terra, sabe? Eles têm que voltar. Isso aí é uma hortinha que eu fiz para um cliente que me contratou. Esse cliente foi muito interessante, que antes, quando ele comprou o terreno, ele me contratou porque ele ouviu eu falando de passarinho, que ele queria um jardim só para pássaros. Aí eu fiz para ele um jardim só com plantas que atraíam pássaros. E ele queria uma horta, era o que ele queria. Então, assim, está surgindo também um povo diferente, né? Volta e meia aparece um. Eu tô com uma no Rio, que é também uma jardineirinha, assim, ela quer todo jardim comestível. Então, para Borá Pronobis, né, para quem é vegano, que é uma proteína maravilhosa, né? Então, assim, essa preocupação também vem ocorrendo, né? Mas assim, gente, ela é lindinha assim, mas vejam foto dela adulta, né? Não dá para colocar em qualquer lugar. Ela fica enorme e tem espinhos enormes. Espinhuda. Esse também é no Rio, também no Leblon, que eu também fiz umas bagunças. Então, assim... E um jardim desse, por exemplo, é um jardim de pouca manutenção, né? Sim. Aí praticamente é tirar folha seca, né? Porque ninguém quer ver. E adubação são 2 ao ano. E alguma praga ou doença, mas assim, é gozado, não está dando. Eu não sei se é porque está com muita opção. Está com muita opção, né? Esse já é porque a gente gosta dele mesmo. Mas assim, essa piscina aí é uma piscina biológica, né? Que isso era um lago feio que dói, muito feio. Não é feio, assim, marrom, é um lama. E aí eu ajudei esse cliente a desenhar o lago e tal, mas já existia essa forma, né? A parte interna, porque ele tinha que ter 180 mil litros, não sei o quê, por causa do filtro e tal. E ele queria nadar com as carpas. E ele realmente conseguiu, ele nada com as carpas dele. Então é uma água, né, totalmente limpa, é um conceito bem diferente. Tem planta filtrante também, não é? Tem planta filtrante. É pena que... Esse é outro lá em Maraú, né, que também a gente manteve o máximo da vegetação. Você vê que é engraçado, né? Como lá o dendê, que não é nativo, né, domina
Ele domina tudo lá e é maravilhoso, né? O coqueiro também, né? Mas aí é umas coisas assim. Eu fui imitando, né? É o que eu falo, a gente vai imitando, né? Aí eu botei bromélia, botei aquela a veloz, a lagóptera, né? Vai imitando, tá vendo? Que a guriri, né? Aí isso é o arteiro da mamãe, né? Que tá lá, a Isabela colocou, a gente tem esse laguinho, que também é um laguinho bem bagunçado. A gente gosta dessa confusão. E esse é o meu, né? A gente foi conhecer. E esse é um jardim da minha mãe, que é muito lindo. Então ele... Gente, olha isso. Se não é uma pessoa iluminada, né? Foram 8 anos, porque isso é um trechinho dele, né? Eu tinha 13 anos quando ela começou. Era um brejo. A gente ouviu ela contar a história desse jardim quando a gente foi visitar as duas lá agora no Rio de Janeiro. Pronto, é isso. Eu espero ter ajudado em alguma coisa, contribuído, né? Com certeza, né? A gente dá até a gente até suspira.